Olá a todos, estamos de volta para dar continuidade ao nosso curso C Sharp aqui na Zatec Schools. Eu sou Alex Rodrigues e hoje vamos falar um pouco mais, relembrando até as primeiras aulas, mas dando um tipo novo de coleções. Bom, lá no início do vídeo, das introduções, e a gente começou a falar sobre variáveis, e eu falei um pouco sobre lista, e lá eu falei sobre arrays, tá? E nesse momento nós vamos trabalhar um pouco coleções, mas do tipo list. Até usamos um exemplo de list para poder fazer alguns exemplos aqui na nossa aula, e falei que no momento não era hora de entender aquele tipo de coleção. Mas bem, chegou a hora. Eu vou apagar aqui esses códigos da última aula e ainda aqui no botão OK, vou apagar esse text box, vou apagar esse picture box e vou colocar aqui um componente de lista, tá? Aqui eu tenho um componente de lista, um list box, e nós vamos aprender agora esse tipo de coleção, beleza? Então tá aqui um list box e vou deixar ele com esse, vou renomear o nome para lista, deixar assim, lista, pronto. E aqui não interessa qual o nome que aparece aqui, porque quando executar vai sumir. Beleza, então vamos fazer o seguinte: nesse botão aqui, no botão OK, nós aprendemos o que seria um array, ok? Só que nessa aula nós vamos trabalhar com o tipo list. Então é esse aqui que a gente trabalha essa aula aqui, beleza? Então beleza. Não vou aqui explicar de novo array. Para quem tiver ainda com dúvida ou não lembra bem, volta lá nos vídeos, tá lá, tá? É muito parecido com isso aqui, mas aqui esse tipo de lista, ela nos dá a possibilidade de criar nosso próprio tipo de lista, tá? E vamos ver qual a diferença de um para o outro, beleza? Bom, vamos lá. Então, como é que eu criaria aqui uma lista? Eu não vou nem explicar aqui de novo como criar um array, que já tá lá na playlist, dá para revisar. Eu crio o seguinte: eu crio a list e catar a estrutura dela, onde ela diz que aqui é uma classe. E observe o que ele diz, ó, uma classe System Collection Generic. Ou seja, observe, o que é interessante, que nós precisamos justamente que uma coleção genérica, tá? Precisamos estar com isso aqui definido, esse namespace definido. Se esse namespace não estiver definido, nada feito, não vai permitir que a gente use o list, beleza? E esse, por ser um form, ele vem padrão aqui declarado. Então ele já diz que é um tipo de lista, tá? E aqui ele representa essa letra T como um tipo de elemento, ou seja, qualquer tipo que a gente queira definir. Que tipo seria? String, inteiro e por aí vai. E aí você já vem na lembrança quando eu começo a falar qual é o tipo de referência que a gente pode usar aí, beleza? Então, assim, vamos usar um tipo aqui, vamos usar um tipo string, porque eu vou fazer uma lista de nome, por exemplo. Se é nome, é caracteres, então vamos falar que é string. Então vamos colocar aqui o tipo string, beleza? Então, e o que a gente pode fazer? Vamos dar um nome para essa lista, tá bom? Qual é o nome que a gente vai dar? Vamos botar assim, nome, tá? Botar assim, nomes. Então essa nossa lista vai receber um objeto chamado nome. E aí vamos instanciá-lo, nós já sabemos muito bem o que é isso aqui, e ele já completou ali com lista string, que é o tipo de lista. Qual é a diferença aqui do array? Que eu não preciso determinar o tamanho. E no array, você viu que a gente precisa colocar o índice. Se a gente quer 5 elementos, colocaria de 0 a 4, ou seja, colocaria 4, 5 para ir de 0 a 4. Nesse caso eu não preciso aqui definir, beleza? Então, só que é o seguinte, já no array a gente podia simplesmente dar um list item add e listar tudo. Aqui a gente precisa fazer um for each, tá? Mas vamos lá. Uma vez que eu tenho um objeto, nome, então eu já posso pegar esse nome e adicionar. Como é que eu adiciono? Add. E aí vocês já vão estar lembrando da aula de array, que já podia ter fazendo a lista aqui de nomes, por exemplo. Então aqui vou colocar o primeiro nome, e aqui eu posso colocar o segundo nome, quanto nome eu quiser, porque esse tipo de lista ele não determina, por exemplo, o tamanho da minha coleção, como um array que eu preciso definir, beleza? Então eu vou criar 4 nomes apenas, para a gente não alongar muito esse vídeo. Então vai ficar aqui Pedro, e vamos colocar João,
tá? Deixa até sem acento. Então tá aqui. No array, o que a gente faria aqui para a gente listar? No array a gente colocaria lista, que é cadê o nome do nosso componente? É tudo minúsculo, né? Lista. Eu estou tentando colocar o nome do componente. Consegui, agora eu consegui. Ponto, item, ponto. Podia usar add ou add ranger e colocar aqui o nome da lista, que é nomes, tá? Só que isso aqui, o que vai acontecer? Não vai funcionar. Porque isso aqui não é um array, beleza? E como funcionaria isso aqui? Da seguinte forma. Vou deixar isso aqui comentado. Isso não funciona. A gente tem que fazer um recurso que a gente já aprendeu chamado for each, tá? Para cada, ou seja, para cada item daquele eu vou jogar dentro da minha lista. E que lista é essa? É esse componente aqui, ó. Então a diferença é muito pouca ao exibir, beleza? Então como é que eu crio esse for each? Bom, aqui eu vou criar um item onde eu vou jogar cada nome desse dentro desse item para exibir. Então ele é do tipo que string, né? Então já vou criar tipo string. Vou chamar ele de itens, tá? Ou seja, cada nome desse aqui eu podia chamar de nome, né? Mas vou chamar de item. Cada nome desse aqui vai entrando dentro desse item, vai guardando aqui dentro, vai exibindo e depois exibe naquela lista, beleza? Então a estrutura do for each, temos a aula explicando for each. E agora, ou seja, vai ser dentro dele, vou jogar o que? Nomes, concorda? Então, ó, vou pegar o que está aqui na lista nome, e eu tenho 4, eu posso ter quantos eu quiser. Isso pode vir de qualquer, eu digitei aqui, mas isso pode vir de onde for, do banco de dados e por aí vai, beleza? Então eu tenho o meu for each, e o meu for each agora eu vou fazer o que? Eu vou listar, né, naquele componente lista, item.add, eu posso até usar o add, tá? E dizer o que? Que eu vou listar agora quem? Quem é que está contendo esses meus nomes agora? Quem que tem esse nome? Esses itens. Esses nomes estão aqui dentro de itens, porque o for each para cada ele pega aqui, ó, cria uma string item. Ele vai pegar o item de nome, Léo não é um item de nome, ele joga aqui dentro. Ele vai percorrer. Tem mais? Tem Alex, joga aqui dentro. Tem mais? Tem Pedro, joga aqui dentro. Tem quem mais? João, joga aqui dentro. Então tá tudo aqui dentro. Então, o que eu vou exibir? Itens. Beleza? Então eu vou exibir itens. Vamos ver se isso acontece. Vamos dar um play aqui. Porque aqui eu não preciso definir a quantidade eu posso estar digitando mais aqui, ó. Se eu chegar aqui, repetir aqui, ó, por exemplo, qualquer nome aqui, eu posso estar buscando e ele não vai limitar o meu uso de itens da minha lista, beleza? Então vamos dar um play e vamos aguardar para exibir esses nomes lá naquele componente da lista que a gente criou aqui, tá? Chamado lista aqui. Então quando ele dá um OK, tá aqui, ó. Então cada item da lista aparece aqui, beleza? Então se eu dar OK, ele vai listando, porque aqui eu não configurei para limpar, né? Eu posso chegar aqui e pedir para limpar a lista e depois porque aqui, ó, nós temos o componente lista, ao dar OK ele joga tudo nessa lista, beleza? E com isso aqui também temos a possibilidade, por exemplo, de fazer o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Não importa, se eu copiar tudo isso aqui, por exemplo, e jogar aqui e executar, ele vai me mostrar do mesmo jeito, ainda que esteja redundante, tá? Ele não vai se interessar com isso, vai mostrar cada nome. Então isso é possível entrar os dados aqui, pode vir do banco de dados, por exemplo, ele vai mostrar do mesmo jeito, tá? Mas o que a gente pode fazer também aqui? Bom, a gente pode dizer o seguinte, ó, observe, nós podemos chegar aqui, nome, ponto, por exemplo, temos o add, né, que já usamos, nós temos também o remove, tá? Nós podemos remover. Remover quem? Aí você determina quem você quer remover da lista. Você pode dizer que quer remover o Alex, por exemplo, tá? Então, quando a gente exibir isso aqui, o que ele vai fazer? Ele vai remover, cadê? O Alex não tem o Alex aqui, tá? Ou você pode remover também pelo índice, né? Nós temos 0, 1, 2, 3, 4. Então você pode chegar aqui e dizer assim, remove at, tá? Então aqui você vai colocar quem? Aí se você pegar aqui abrir o parênteses, ele vai dizer, ó, int index, índice, né? Um índice inteiro, ou seja, você tem que colocar o índice inteiro. Então 0, 1,
2. Quem é o 2 ali? O Pedro. Então nós vamos colocar o índice 2. Então ele não vai exibir o que? Nós estamos removendo numa determinada posição. Então quando eu exibir aqui, então quando eu dar um OK, ele vai tirar quem está na posição 2. Então o Pedro não aparece, porque é 0, continua o mesmo esquema, 0, 1, 2. Então 2 é o Pedro. Então ele não exibe o 2, beleza? Nós temos as possibilidades também aqui, por exemplo, de vários, né? São vários. Você não dá para como explicar todo, mas você pode ver aqui, ó, cada um, beleza? Então você pode pegar aqui o count, por exemplo, ele vai contar, né? Obter um número de elementos. Ele conta quantos elementos tem a palavra Léo. Ele vai contar e vai te dar, entendeu? Tem o remove all, que é todo, a gente pode ver isso mais tarde. E ele tem cada um desse aqui, ó. Limpar o count aqui, ele vai contar para você, determina se o elemento está na lista. Então ele vai contar quantos tem na lista, tá? Então você tem cada um desse aqui, ó. Para não ter como olhar todos, mas find para achar, procurar o índice, né? Pesquisa o elemento, pesquisa todos, pesquisa o último, e aí você tem todas as opções aqui, tá beleza? Bom, então é o seguinte, não tem como dar exemplo de cada um, senão os vídeos ficam imensos. Mas deu para ver aqui o reverse, ele inverte a ordem dos elementos. Então é bom passar o mouse aqui e entender o que ele diz, ó, tá? Então dá para olhar isso aqui, caso um dia você precisar, você já diz, olha, já vi isso, já tem como pesquisar, já vai mais a fundo, beleza? Não tem como ficar realmente mostrando todos os exemplos aqui, porque não o vídeo vai ficar imenso. Nós temos muita aula ainda pela frente. E vamos fazer bastante aplicativo, bastante sistemazinho para aplicar aquilo que a gente aprendeu, beleza? Então é isso. Na próxima aula a gente dá continuidade ao nosso curso, beleza? Estuda bem.